Beleza. Hoje nós vamos estar falando sobre foco no problema, foco no negativo, foco naquilo que não te leva a lugar nenhum. O cérebro humano, ele foi desenhado por Deus de uma maneira engenhosamente maravilhosa. Quando Deus criou o ser humano, ele nos deu as conexões dos nossos cérebros para que a gente possa enxergar soluções, enxergar saídas. O ser humano, ele é nada mais do que o cara mais criativo do planeta Terra. De todos os animais, todos são irracionais, menos a nossa raça. Nós podemos processar pensamento, nós podemos processar sentimentos, nós podemos processar qualquer uma das coisas e mudar o nosso comportamento. O grande X da questão é que o cérebro humano, ele funciona como se fosse um... Como é que chama aquele negócio? Switch? De tomada elétrica, de energia elétrica. Como é que chama? Interruptor. O interruptor. Imagina o interruptor. O interruptor, ele é um botãozinho. Você liga ele para cima, ele está on, ligado. Você liga ele para baixo, ele está off, desligado. O cérebro humano, ele é programado para funcionar mais ou menos dessa maneira. Então, quando você ativa ele, quando ele é bem ativado, você coloca ele no on. E quando ele está desativado, ele está no off. Agora, o que é o grande segredo é o seguinte. Muitas vezes, e eu quero que você preste atenção nisso, pega seu caderno aí e anote, por favor. Vamos lá. Esqueci de falar com vocês que tem que ter caderno e caneta, tá? A Sabrina tá hoje aí. Isso. Caderno e caneta. Não, boa. Joia. Então escreve aí, foco no... Qual número, hein? Eu nem sei. Oi? Que aula é essa? 24. Amiga, eu parei em dezembro, a 21 ou 22, eu acho. E em janeiro... Não, mas agora... Pode falar. Eu comecei em janeiro com as aulas em 001, 17, 002, 17. Entendeu? Hoje deve ser a 4 ou a 5 já de 17. A de 2016 eu parei. Quer dizer, eu parei assim. Fechou 2016, fechou, agora eu tô começando. Inclusive, gente, alguém me pediu o link de todas as aulas de 2016. Eu postei o link para vocês na nossa página secreta do Facebook. Quem chegou a ver? Eu vi. Olha, você clicando naquele link lá do YouTube, você tem acesso a todas as aulas de 2016. Ai, que ótimo. Todas, viu, Eliette? Todas. E as aulas estão marcadas por títulos. Eu acho que estão por datas, né, Maria? Está mudado, certinho. Agora, em 2017, eu estou marcando por título o número da aula e a data da aula. E antes era só data. Agora é título e data. Hoje eu estou colocando para vocês o título de foco no negativo. Tá legal? Foco no negativo é a aula de hoje para a gente poder enxergar como é que o cérebro vai funcionar e como é que muitas das vezes a gente funciona. Então escreve aí, foco no negativo. Foco no negativo. Outra coisa importante para você escrever, escreve assim, ó, o cérebro, ele é on ou off. Você que está assistindo essa aula gravada agora, preste muita atenção. Pega seu papel, pega seu caderno, pega sua caneta e anota. Do jeito que o pessoal aqui ao vivo está fazendo, é importante que você também anote. Como você não está ao vivo comigo, eu não sei se você está notando, mas é importante que você anote. Porque todas as vezes que você anota, você está treinando o teu cérebro para guardar. Inclusive, gente, anota essa frase aí, por favor. Anota essa frase. Todas as vezes que você escreve, você está treinando o seu cérebro para guardar a informação. Alguém aí, por favor, me pergunta como que eu me tornei um grande pregador. Como você tornou um grande pregador? Todas as vezes que eu vou para o culto, até hoje, eu levo um caderno
a minha caneta e eu anoto, eu escrevo o que a pessoa está falando, eu escrevo as coisas mais importantes para mim. Porque no momento em que eu anoto, no momento em que eu escrevo, no momento em que eu lanço no papel, eu estou exatamente treinando o meu cérebro para que ele guarde aquele tipo de informação. Vocês ainda não são alunos meus de coaching. Vocês não são alunos de coaching. Vocês estão fazendo a comunidade de coaching. O curso de formação de coaching, eu ensino essa informação, como que o cérebro grava e aonde que ele armazena dentro do cérebro. Então, existe uma parte dentro da sua cabeça, existe uma parte dentro da sua mente, que é a parte onde você cria a informação. A informação é criada. Então, por exemplo, a informação é criada no lado direito do teu cérebro. Então, você cria a informação do lado direito e depois eu ensino, você precisa trazer a informação para o lado esquerdo. É como se fosse um mouse. Lembra do mouse do seu computador? Você clica no mouse, você clica na informação e você arrasta ela do lado direito do cérebro para o lado esquerdo. Para que isso, Paulo? Porque nesse momento você está facilitando o trabalho do seu cérebro para ele guardar a informação. Então, se você é uma pessoa que quer crescer no estudo da palavra de Deus, se você quer crescer na sua igreja, se você quer crescer como líder, se você vai no seu culto, se você vai na sua missa, leva um papel, leva uma caneta, e não se importa com quem não leva, não. Porque a maioria das pessoas não leva. 90%, 99% não leva. Você leva. Não importa, não. Você senta lá e começa a escrever. A pessoa fala uma coisa importante, você escreve. Porque no momento que você escreve, você está facilitando o seu cérebro para quê, gente? Decorar. Para guardar a informação no lado que precisa. Então... Muita coisa no meu notes. Desculpa, fala. Eu coloco muita coisa no... Isso. Checa para mim se o som do seu computador, do telefone está alto aí, por gentileza. Gleice. Quase não estou ouvindo inglês. Aumenta. Tá baixo. Vê se você consegue aumentar um pouquinho. Tá joia? Então vamos lá. Escreve agora para mim. Escreve aí, olha. Quando o cérebro está on, nós vamos associar essa informação. Está escrevendo, Eliette? Eu estou escrevendo. Nós vamos associar a informação. Enjoy. Nós vamos associar como a informação de que estamos focando no positivo. Focando aonde? Positivo. E quando o cérebro estiver off, nós vamos associar essa informação como se nós estivéssemos focando no negativo. Então, todas as vezes que eu falar para você agora, quando o cérebro é on, você vai entender que está ligado no positivo. O cérebro é off. Você está conectando que agora está ligado no negativo. Hoje nós vamos falar do foco no negativo. Foco. Foco negativo? Escreve aí. F-O-C-O. Foco. Eu sei. Foco. Tudo aquilo que você coloca foco vai se expandir na sua vida. Escreve isso. Está escrevendo, Nilzete? Eu escrevi já. Lei, está escrevendo? Paulo, eu tô cozinhando agora, estou sem chance de escrever com o panela no Depois eu fogo. passo para ele, Paulo. Você está com as panelas no fogo, amigo? Uhum. Legal. Próxima vez que eu for a Boston, você, por favor, faça uma janta para mim, hein, cabra? Faço sim, mas com prazer. Vai treinando aí. Bom, então é o seguinte. O que eu falei? Foco no... Foco. Tudo aquilo que você foca se expande em minha vida. Se expande. Tudo que você coloca foco cresce. Foco cresce.
Colocou foco, cresce. Vamos imaginar, então, eu quero que você associe comigo agora a palavra foco como se fosse fermento. Qual o fermento? Foco agora virou Fermento. fermento. É uma metáfora, uma parábola que vocês vão entender. Todas as vezes que você vai fazer um bolo, o que faz o seu bolo crescer? O fermento. Fermento. Quando coloca pouco fermento, o que acontece com o seu bolo? Ele não cresce, ele encroa. Encroa, exatamente. Ah, Você é mineira, né, Maria? lógico, né? De patinga. Pronto. Então sabe o que é bolo encruado. Quem não é mineiro, bolo encruado, gente, é aquele bolo mirrado, aquela coisa feia. Feio, não fica bonito nem nada. Exatamente. Então, você Não fez um assusta bolo. comigo não, viu, lindinha, essa menina aí, porque eu falo muito mesmo. Não, que é isso. Eu nasci em Patinga também, estamos em casa. Ah, então, gente, Eu posso continuar da aula ou vocês duas querem fazer amizade aí, trocar figurinha? Não, pode continuar. eu gosto de isso Trocar. aqui. Eu e Eliette, nós somos top. Beleza. Maria, você está de multa. Acabei de colocar seu microfone mudo. Já já eu te tiro do castigo. Ok, bora. Seguinte. O foco é fermento. Colocou fermento, teu bolo... Faltou fermento, teu bolo fica mirrado. Colocou fermento, a coisa fica bonita, a coisa fica legal. É a mesma coisa com o foco. Quando você determina uma coisa que você vai fazer, ou uma coisa que você quer empreender, que vai dar sucesso, coloque fermento nessa coisa. E qual é o fermento que nós estamos falando? Foco. Coloca foco. Paulo, o que é colocar foco? O que é colocar foco? Todo mundo fala, menos a Maria, que faz castigo. Colocar fermento. Obrigado, cozinheiro. Vamos lá, o que é colocar foco? Vamos imaginar, por exemplo, um alvo que alguém quer atingir, coisa que a pessoa quer empreender. Você vai colocar foco. Vamos imaginar, por exemplo, que você quer salvar $5.000 para sair de férias e ir para o Havaí. O Havaí você pode ir, mesmo você que não tem green card, com passaporte brasileiro, você pode ir e voltar para o Havaí. Aí você vai começar a guardar dinheiro para ir para o Havaí. Se você guardar dinheiro sem fermento, esse dinheiro vai crescer ou não? Não vai crescer. Para o seu dinheiro crescer, você tem que fazer o quê? O foco. Colocar o foco. Paulo, o que significa colocar foco? Significa eu fazer o seguinte: toda semana eu pego um pouco de dinheiro e eu ponho naquela conta. Nem que seja $10, $20, $50, $100, e eu vou colocando ali. Eu pego uma foto do Havaí e eu coloco na porta da minha geladeira. Eu pego aquele colar havaiano, eu vou numa loja aí, compro um colarzinho desse havaiano, que é $1, $2, e penduro lá no espelho do meu banheiro. O que eu estou fazendo, gente? Foco. Colocando foco. Eu estou treinando o meu cérebro com as coisas que eu quero atingir. Quem assistiu aquele filme chamado Focus? Com Will Smith. Show de bola. Apostas, Paulo. Oi? Que faz apostas para ganhar? Que faz apostas para ganhar, exatamente. Isso aí eu assisti. Joia. O nome do filme está aí, ó, Focus. Eu escrevi do lado aí para vocês. F-O-C-U-S. Eu quero sugerir para vocês que ainda não assistiram esse filme, que assistam esse filme. E para quem já assistiu, a hora que você tiver de bobeira aí, leia, assista de novo. Mas agora assista com o foco de aprender como que o cérebro pode ser induzido. Ok? O filme inteiro, o Will Smith, ele induz o cérebro das pessoas. O teu cérebro, ele pode ficar no on. On significa o que, gente? Negativo. Positivo. Ou no off, que é o negativo.
Ok? Maria, tô tirando você do castigo, tá? Comporte, good girl. Então, vamos lá. O que eu quero que você entenda do foco? Quando você determina uma coisa que você quer atingir, você vai colocar aquele foco ali. Agora, existe uma coisa tremenda que eu quero que você escreva aí. Escreva aí agora. O foco no negativo colocamos? Ok. O foco negativo. O foco no negativo, ele tem o poder de cegar as pessoas. Estegar? Cegar. Fazer a pessoa ficar cega. Ah, tá. O foco no negativo não permite que a pessoa enxergue. O foco no negativo não permite que a pessoa veja a solução. E a solução, normalmente, ela está aonde? Debaixo do nosso nariz. E a gente não consegue enxergar a solução. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita que Deus tem um compromisso com a sua vida de te abençoar e de te trazer direção, de te trazer luz? Sim ou não? Lógico. Todo mundo acredita nisso. Por que às vezes que nós estamos passando por problema e por dificuldade, então, nós temos a tendência tremenda de focar no negativo e quanto mais a gente foca no negativo, mais o negativo cresce. Quanto mais a gente vê o negativo crescendo, menos a gente vê a solução que está diante dos nossos olhos. Ok, Paulo. Eu não sou conhecedora como vocês da palavra, mas pelo que vocês me passaram, você e o Leite me passaram, entendeu? Deus pode tudo, pode fazer tudo. Então, é porque a gente não quer deixar que ele faça tudo com a gente. Eu penso dessa forma. Não sei se você quer. Eu creio nisso também. O momento em que nós ficamos focando muito no negativo, nós não focamos na fé. Exato, é o que eu ia dizer. Deus fala que a fé é focar sempre no positivo. Sempre. Isso, exatamente. Fé. E sem ter medo. Né? Exatamente. O que acontece, Lei, é que você, eu, a maioria de nós que está aqui, nós fomos criados, às vezes, dentro de uma conjuntura cristã, de uma igreja muito forte, radical, que todas as vezes que a gente fala assim, gente, vamos focar no positivo, as pessoas têm a tendência de rejeitar isso. Paulo, vou te fazer uma pergunta, Bentley, mas eu acho que vocês são mais sorte para focar no positivo do que eu, entendeu? Queridona, a questão é treinar o cérebro. Exato, é isso que eu estou te falando. Eu penso, porque vocês são mais sorte, então como eu consigo ser conhecedora da palavra agora, entendeu? Vocês que estão me treinando, eu não tenho o mesmo potencial que vocês têm. Espera aí, eu vou corrigir algumas palavras que você colocou que não são a expressão da verdade. Você tem o mesmo potencial que eu tenho porque você tem o mesmo cérebro. Você tem o mesmo potencial da Gleice, você tem o mesmo potencial do Lei. A questão é que você não colocou foco. Nós colocamos. Make sense ou não? O foco é fermento. Agora você está colocando foco. E o que vai acontecer com você colocando foco? Você vai crescer igual o bolo. Você vai crescer igual o bolo, vai crescer demais. A Maria de ontem, de um ano atrás, como começamos, a Maria de hoje é outra. Totalmente diferente. E a Maria do ano que vem é outra muito mais diferente ainda. Exato, concordo. Porque a tendência, o que o coaching faz conosco, o coaching nos faz crescer. E a cada encontro nosso aqui semanal é para explicar a gente. Que me dá força, conhecedor da palavra, então me ajuda. Legal, vamos embora então. Então deixa eu dar um exemplo para vocês aqui na palavra, na Bíblia, que eu vi essa coisa interessante essa semana, que eu falei, puxa vida, eu vou levar isso aqui para a turma da comunidade de coaching
porque é uma turma que vibra legal com aquilo que a gente está aprendendo. A palavra da Bíblia, né? Quem se lembra da história de um cara chamado Abrão? Abrão e Sarai. Eu lembro. Joia. Quem mais se lembra? Levanta a mão. Abrão? Não? Gente. Eles conhecem, mas você sabe, né? Ah, não. Tô vendo a mãozinha levantar aqui. Tirazinha levantando. Beleza. Então vamos embora. Abrão era casado com Sara. E Abrão tinha 90 anos de idade e Sara tinha 80. A Sara, ela era meia-irmã de Abrão. A Sara era filha do pai de Abraão com outra mulher. Isso é meia-irmã, entendeu ou não? Como eles eram muito congênitos, Sara era estéril, ela não podia produzir filhos. Foi ter com 90 anos. E Abraão já tinha 90 anos e Sara tinha 80. Deus falou para ele, você vai ser o pai de umas nações muito grandes. Aí o que aconteceu? Eles ficaram esperando, não cumpriu aquela promessa de Deus que Deus tinha falado para ele. Sara falou assim, Abraão, é o seguinte, eu tenho uma empregada aqui que ela é muito joia, não é feia não, até arrumadinha, ajeitadinha, uma tal de Agar, egípcia. Nós vamos alugar a barriga dela. Pega ela, leva para sua barraca, engravida ela e ela vai me dar um filho. Sara quis ajudar Deus a resolver um problema. Sara não esperou pela promessa, ela não colocou foco na palavra de Deus. Quem está entendendo? Sara não colocou foco em esperar que a palavra crescesse. Se Sara colocasse foco, Sara ia simplesmente pegar a roupa de bebê e colocar na barraca dela. Sara ia já montar o bercinho. Sara já ia preparar um enxoval. Sara já ia fazer até uma página no Facebook para o bebê dela. Já ia criar toda coisa ajeitadinha para o bebê chegar. Mas Sara não colocou esse tipo de foco. Ela colocou o foco aonde? Na esterilidade dela. Não. Quanto mais a gente coloca o foco naquilo que é negativo, mais o negativo vai ficar forte dentro da gente. Escreve essa frase. Ó, você que está assistindo esse vídeo gravado, quando eu mandar escrever essa frase, é para você também escrever essa frase, tá? Não acha você que está assistindo a gravação que não deve escrever. Você precisa escrever porque você está em treinamento. Seu cérebro está sendo treinado. Por isso, escreva. Vocês anotaram o nome do filme para vocês assistirem essa semana? Focus, com o Will Smith. O que aconteceu então com a Sara? Sara, a mulher engravidou, a mulher começou a esnobar Sara, começou a ter problema com Sara, começou a tirar sarro de Sara, e Sara então chegou para Abraão e falou assim, ó, essa mulher está desse jeito, etc e tal, e Abraão falou assim, ó, ela é grávida de um filho meu. O que você quer que eu faça? Aí, ela conviveu aqueles 10 anos. Quando Ismael, o filho de Abraão, tinha 10 anos, Sara ficou grávida de Isaac. Aconteceu o milagre, aconteceu a coisa que não era para acontecer, o milagre veio, e Sara agora ficou grávida de Isaac. Pronto. Isaac nasceu, e segundo a história bíblica, Isaac cresceu junto com Ismael. Ismael tinha 10 anos quando Sara engravidou. Quando Ismael tinha 15 anos, Isaac tinha 5. A Bíblia diz que Sara começou a reclamar com Abraão, que Isaac ficava machucando Ismael ficava machucando Isaac, brincando com Isaac, tirando sarro de Isaac, e ela não queria mais aquilo. Ela não queria que o filho da escrava fosse herdeiro junto com o filho dela, que é o filho da promessa. Ela exigiu, então, que Agar fosse mandada embora junto com o filho dela. Abraão sofreu muito, porque o filho da escrava também era filho de Abraão. Mas para evitar problema com a sua esposa e com o seu filho, ele liberou a mulher. Deu para ela um jarro de água, deu para ela um saco de pão e mandou ela embora. Ô, gente, presta atenção. Eles moravam onde? No deserto. Mandar a mulher embora com um saco de pão e um galão de água é para ela viver 2, 3 dias, 4 dias, depois morrer.
Lá não tinha Walmart, lá não tinha supermercado, lá não tinha Stop and Shop, lá não tinha Market Basket para ir lá e comprar mercadoria. A hora que acabasse a água, a hora que acabasse o pão, ela ia morrer. Então, o texto da Bíblia diz assim, eu quero ler para você prestar atenção, como que o foco no negativo. A mulher saiu de casa, levou o filho, levou o pão e levou a água, e a cabeça dela, o cérebro dela foi criando que tipo de pensamento? A hora que acabar essa água, a hora que acabar esse pão, nós vamos... Morrer. Tá bom. O foco dela estava na vida ou estava na morte? Morte. Na vida ou na morte? Tá bom. E foco na morte significa o quê? Está no positivo ou no negativo? Negativo. Off, negativo. Negativo. Então, a Bíblia diz que Agar, então, colocou o filho dela debaixo de um arbusto, diz assim, ó, Gênesis 21:15. Tendo acabado a água do odre, colocou ela, o menino, debaixo de um dos arbustos, e afastando-se, foi sentar-se de frente, à distância de um tiro de arco, algo assim, em torno de 15, 20 metros, mais ou menos. Porque ela dizia, eu não quero vê-lo morrer. E sentando-se de frente dele, nessa distância de 20 metros, levantou a voz e chorou. Ela chorou, chorou, e nessa hora apareceu um anjo de Deus. E o anjo de Deus apareceu para a mulher e falou assim, Agar, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde ele está. Presta atenção, gente. Eu li para você aqui, depois você pode ler na sua casa. A Bíblia diz que quem chorou e quem orou foi Agar. Não foi Ismael. Pastor, o que aconteceu aqui então? O anjo errou? Não, o anjo não errou, não. É que quando o menino ficou jogado ali no chão, lembra que ele é filho de quem? De Abraão. Abraão fez esse menino crescer até 15 anos de idade na casa dele. Abraão orava? Orava. Abraão era um cara que comunicava com Deus? 100%. Abraão era amigo de Deus? 100%. O que Abraão ensinou para Ismael? Deus. Então, quando Ismael estava ali para morrer, pode ser que Ismael tenha lançado uma frase, uma expressão, um grito, um choro, um lamento diante de Deus, e Deus ouviu Ismael. E Deus veio em socorro da mãe de Ismael. Agora, olha que interessante. Versículo 18, o anjo falou assim para ela, ergue-te, levanta o seu filho, segura-o pela mão, porque eu vou fazer dele um grande povo. E abrindo-lhe Deus os olhos, ela viu um poço de água. E indo nesse poço, encheu o seu odre e deu de beber ao rapaz, e ambos viveram. O que você entende aqui desse texto, da aula que eu te dei sobre foco no negativo? Ela estava tão focada no negativo que ela não viu o poço que estava perto dela. É isso aí, profeta. Quando nós estamos focados no negativo, focado no erro, focado na morte, nós não conseguimos enxergar a solução que Deus já providenciou para nós. Viu, Eliette? Quando o teu foco é no negativo, é muito intenso, você não consegue enxergar que aquilo que Deus já produziu para você. Deus já tem a solução para a sua vida. Preste atenção, o texto não diz que ali Deus abriu uma fonte de água. Olha que coisa rica, gente, esse pensamento. A Bíblia não diz que Deus abriu uma fonte de água. A Bíblia diz que já havia um poço. O que significa que já havia um poço, Gleice? O que significa? Quando fala assim, já havia um poço. Falou para mim ou para a Gleice? Para a Gleice. Pode responder, Lei. A Gleice está pensando. Qual foi a pergunta mesmo? A pergunta é, o que significa quando diz que ali já havia um poço? Que Deus já tinha preparado a provisão para ela. Em outras palavras, escuta o que eu vou te falar, gente. Marca isso no seu coração e escreve no seu caderno. O milagre já tinha acontecido? O milagre já tinha acontecido, Maria. Tá vendo como é que você treinou teu cérebro, você está crescendo?
Ai, Olha que agradeço coisa você, linda. mestre. Olha que coisa linda. Olha que coisa preciosíssima, gente. Antes de Agar precisar daquele poço de água, Deus já tinha levantado uma pessoa para abrir um poço de água naquele deserto. Ninguém falou uau. Uau! Glória, vou falar melhor, glória a Deus. Glória a Deus, porque para mim é muita glória, Paulo. Eu não sabia nada disso. Sabe o que significa isso? Isso significa o seguinte, que todas as vezes que você for enfrentar um problema, Nilzete ainda está aí ou não? Tá. Todas as vezes que você for enfrentar um problema, Sabrina, todas as vezes que você for enfrentar um problema, Eliette, Deus já enviou alguém no passado e já providenciou o milagre para você. O poço já foi cavado. Você somente não está Vendo. porque o seu foco está no Negativo. Puxa vida, que alunas maravilhosas, gente. Exato. Essa Paulo, eu classe é a melhor classe que existe no planeta Terra. Todo dia. Porque eu não sabia de nada da Bíblia. Eu vim conhecer com vocês. Maria, tem que estar te evangelizando mais. Oh, eu tenho lido. É isso aí, Lei. Meu amigo. Ô, Lei, vai tomar um café com ela, leva um saquinho de pão de queijo, passar. Me liga, eu quero falar com você. Eu sei a inglês hoje. Deixa eu acabar a aula que eu te ligo. Tá. Nossa, você nem imagina. Olha, hoje. É 1 hora, 2 horas. Paulo. Eu vou te colocar de pênalti de novo, Maria. Não segura minha boca, não. O que você tá falando? Eu fui fazer meu contato, quem faz é um pastor. Ele ficou de bobeira comigo. Ele falou, eu nunca vi você dessa situação. Eu falei, olha, eu tenho um coach maravilhoso que é pastor e tenho um amigo pastor que é coach também, entendeu? Que tem me ajudado muito. Eu dei essa estalaiada nele. É nóis. Então, bora. Então, vamos terminar. O que eu quero que você entenda? Que lindas. Amo vocês. Nossa família. Pênalti. Pênalti. A Gleice. Bora. Vamos fechar então. O que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda o seguinte. Será que você vai passar por dificuldade? Vai. Será que você vai passar por problema? Vai. O que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que já existe a solução para nós. Paulo, o que eu tenho que fazer então? Anota aí, por favor, agora. Agora isso aqui é o filé mignon, isso é a cereja do bolo, esse é o top das galáxias. Todo. Bora? O que você tem que fazer? Tirar o foco do negativo. Tirar o foco do negativo e colocar o foco no positivo. Presta atenção. A Agar estava tão focada com o negativo que ela foi exatamente colocar o filho dela no lugar que ela já queria sepultá-lo. Quem entendeu, diga eu. Eu. O texto bíblico diz: tirei você do pênalti, mas por favor, controle-se. O texto bíblico diz que ela colocou o filho debaixo de um arbusto e se afastou para ver o filho morrer. Agar, o foco dela era tão negativo que ela olhou para aquele deserto inteiro e ao invés dela procurar um poço de água, ela procurou um bom lugar para enterrar o filho. Uau! Às vezes nós passamos por foco, às vezes nós passamos por uma situação na nossa vida que nós focamos tanto no negativo que ao invés de enxergar o poço de água, procurar uma solução, procurar um caminho, as pessoas ficam procurando coisas para enterrar o seu filho, para enterrar o seu problema, para enterrar o seu trabalho, para enterrar o seu cliente, para enterrar seu casamento, para enterrar seus relacionamentos, enterrar de vez casamento e necessidade.
Faz sentido ou não? Yes. Agora vem a pergunta que não quer se calar. E eu vou pedir que cada um fale. E a última pessoa a falar vai ser a minha secretária biônica, eletrônica da internet, Maria Oliveira Socorro. É a última a falar. Isso. E eu vou começar, então, com aqui a Gleice. Eu? Yes. Eu quero ouvir todo mundo. Primeiro, não. Vai, fala aí o que é. Não, eu sei que a Nilzete quer ser a primeira, mas eu não vou deixar ela ser a primeira, não. Agora que eu tô vendo a Nilzete, era a minha águia lá no curso. A Nilzete foi sua águia? Foi. Fala aí, águia! Linda, linda. Parabéns. Foi aniversário dela. Minha águia. Eu vou lá em Marcas Vineyard dela. Que legal, que legal. Nilzete, você está com o telefone fechado aí, com o microfone. Aumenta aí o volume e abre o microfone. Legal. Enquanto a Nilzete está abrindo ali o nosso microfone, Eliette, está ligada? Tô ligada. Joia. Então, veja só. Como que eu faço para tirar o foco do negativo e colocar o foco no positivo? É uma pergunta? Isso é uma pergunta para mim, Paulo? Para você. Era para a Gleice, mas ela transferiu para você agora. Não, eu achei que não era pergunta ainda, não. É. Mas é a pergunta já. Ok, como é que é a pergunta? Estão viajando. Como é que eu faço para tirar o foco do negativo e lançar no positivo? Procurando soluções? Procurando soluções? Que já existem, né? Soluções que potencialmente já existem. Dentro do que nós conversamos agora, potencialmente já existem, só que nós não estamos Vendo. vendo. Vendo nem procurando. Nem procurando, exatamente. Porque o foco é tão negativo, Eliette, que ao invés de eu procurar uma solução positiva, eu ainda fico focando no negativo. Ô, Paulo, eu falo para você, se eu não tivesse focado no potencial de conseguir concluir aquela viagem, eu realmente teria perdido tudo. Foi isso que... Não só algo perdido, mas também estaria internada no hospício uma hora dessa. Realmente foi uma coisa tremenda o exercício dessa aula que eu passei. Colocar aí meu marido colocando exatamente, procurando soluções. Para de pensar que, né? Focando, exatamente. não. Exatamente. E o que aconteceu com vocês foi maravilhoso, porque no momento que você perdeu o navio ali, já nasceu a solução de pegar o avião e buscar o navio no outro país. Exatamente. Depois veio o tornado, só a solução. A gente tomou agora uma coisa da sua aula aí, que eu acho que para mim, a minha experiência foi muito importante, é tomar uma decisão que vai dar certo. Perder não é uma opção. Não tem essa opção, não existe. Ok. Eliette, eu queria te colocar um parênteses, interrompendo, sem querer interromper, mas já interrompendo. Eu creio muito na atração. E eu creio que são coisas que você faz tempo que eu estou querendo falar isso com você. Desde a época quando você falou que tinha roubado o seu carro, colocou um comentário lá que não condiz com o de coaching. Então, eu ia falar para você o seguinte: cuidado com o que você atrai. Isso. Eu não falei. Aí, em seguida, aconteceu esse negócio dessa viagem. Então, veio a mesma coisa na minha mente. É o que ela atraiu. Ela está atraindo. Então, eu estou te falando agora. Eu senti te falar isso 2 vezes, não falei. Vou te falar agora nessa aula. Cuidado com o que você atrai. Foca no positivo. É a aula de hoje. Isso. Olha só. Eu tenho um amigo que chegou do Brasil 12 dias atrás. Ele e a esposa. Eles ficaram na Flórida 4 dias, depois foram para o Texas, voltaram para a Flórida e foram embora ontem para o Brasil. Esse amigo, a gente saiu, eu saí junto com ele, com a esposa dele, e o passaporte estava no bolso da calça dele. Quando ele saiu do carro, o passaporte estava um pouquinho alto no bolso. A esposa falou assim para ele: olha, gente, olha a importância do foco no negativo e olha a importância de mandar uma mensagem subliminar para o inconsciente. A esposa falou para ele assim: ó, você vai acabar perdendo esse passaporte. O que ela fez? Ela profetizou coisa errada. Induziu ele a acontecer o fato. Programou o cérebro dele para ele perder o passaporte. Ele enfiou a mão no bolso, abaixou o passaporte e continuaram andando.
Pegaram o avião, foram para Dallas. Em Dallas, eles foram participar de uma conferência. No terceiro dia da conferência, quando eles estão saindo do hotel para ir para o aeroporto, o que eles não acham? Perderam o passaporte. E aí foram nos restaurantes, foram nos lugares que eles foram lá no local da conferência, não acharam os passaportes. Tiveram que fazer um boletim da polícia, a polícia tiveram que dar uma autorização para eles pegarem um avião de Dallas para a Flórida. Quando eles chegaram na Flórida, receberam um telefonema lá do pessoal da conferência de que tinham achado o passaporte deles. E mandaram pelo avião e eles puderam embarcar para o Brasil ontem. As palavras têm poder. A Bíblia fala. Como é que é? A Bíblia fala, a palavra tem poder. A palavra tem um poder tremendo. O que bem a utilizar, comerá do seu fruto. E não importa. E esse casal de amigos meus são pastores. Não importa se você é pastor, se você é diácono, se você é apóstolo, se você é profeta, se você é evangelista, se você é líder, não importa quem você é. Focou no negativo, você vai atrair o negativo. Ficar olhando para o problema, você só vai enxergar problema. Você tem que focar para a solução, enxergar a solução, ver a solução, fazer a solução acontecer. Agora vem, Sabrina, sua vez de falar. Como que eu mudo o foco do negativo para o positivo? Eu acho que, nossa, focar no negativo, além de ficar cego, dá desespero também, né? Sim. Mas eu acho que tem caminhos a ser feito, como você falou, muito legal, tipo, procurar estar cercado daquilo, né? Igual você citou da viagem. Uhum. Poxa, então, foco positivo e não pensar no negativo, que seria não fazer a viagem, vai ser salvar dinheiro, colocar foto. Então, eu acho que seria procurar estar cercado de coisas que saem do negativo para ir para o positivo. Exatamente. Exatamente. Em outras palavras, vou dar uma colher de chá para vocês. O positivo, ele é exatamente o oposto do negativo. Sim ou não? Por isso que só penso positivo. É isso aí, Maria. O positivo é exatamente o oposto do negativo. Então, o foco da Agar era morrer. Se o foco dela era morrer, ela já estava procurando um bom lugar para enterrar o filho. Sim. Quando, na verdade, o foco tinha que ser o quê? Viver. E para viver, ela precisaria de água. Ela teria que focar e abrir os olhos para enxergar. E eu quero encerrar com vocês essa aula e deixar vocês fazerem comentários e perguntas, porque preste atenção. A Bíblia diz que o anjo veio e abriu a visão de Agar. Limpou a visão. Talvez você está enfrentando um problema na sua vida e você está com foco muito no negativo. A minha melhor sugestão para você é: mude a imagem que está na sua mente. 100%. Yes. 100%. Tire totalmente o negativo, coloque totalmente positivo. E expanda o positivo na sua mente. Expanda. Faça o positivo da sua mente crescer. Faça o positivo da sua mente crescer. Quanto mais você foca no positivo, quanto mais você vive no positivo, quanto mais você atrai o positivo, quanto mais você fala, libera energia para o positivo, mais o positivo vai crescer em você. Yes or yes? Yes. Yes. E eu digo isso para vocês, gente, porque eu também sou igual a vocês. Tem momento que eu tenho que lutar com o meu cérebro, eu tenho que lutar com a minha carne, eu tenho que lutar com a minha alma para eu focar no positivo. Porque o negativo, ele é muito forte perto de nós. Com certeza. E mais importante ainda, olha só, quem é que vai ajudar você a focar no negativo? As frangas. Você Lembra das frangas? Galinhas fora. As frangas, amizades ruins, amizades negativas. O negativo é tão forte
a gente tem que lutar muito contra ele. Às vezes, muitas vezes, a maioria das vezes, nem precisa de franga para estar alimentando negativo. Se a gente vacilar e não focar, não ter fé no positivo para atrair coisas boas, a gente vai atrair coisa ruim porque foca no negativo, automático. Infelizmente, a força negativa é muito grande. Sim, total. Paulo, depois você me dá uma palavrinha, que eu tô numa dúvida aí com esse negócio. Bora, pergunte. Se eu não souber, eu passo para Maria, para o Lei. Voltando ao que o Lei estava falando, é lógico que todos nós aqui, eu acho que creio que todos têm o conhecimento da palavra, né? E agora nós estamos estudando coaching. Então, quer dizer, ele acabou de falar aí, por exemplo, vou falar do jeito que ele falou, né? Que não sei se eu entendi mal, o Lei, mas eu acho que eu entendi você falando que para eu ter cuidado, porque eu estou atraindo o negativo, né? Exato. Então, bom, aí é o que eu estou te falando. Primeira coisa, por exemplo, eu não sou uma pessoa negativa, já começa por aí, né? Eu sou uma pessoa super positiva, estou sempre de alto astral, o Paulo me conhece. Então, assim, o que é, primeira pergunta, Paulo, se é que isso aí é uma teoria de coach, porque a Bíblia fala que nesse mundo tereis aflições, e o Senhor dá as aflições para que a gente seja provado. Então, assim, essa viagem, eu não tenho a menor dúvida que foi, não acho que foi o mal, ou que eu atraí o mal, eu acho que foi uma experiência tremenda que eu tive, até porque para colocar em prática o que eu estou aprendendo com essa aula. Então, assim, me confundi um pouco aí esse negócio, por favor, esclareça. Com o que eu disse para você, foi quando você mencionou sobre o carro que você teria roubado, você fez tipo uma reclamação. O que adianta ter, se eu não me engano, você escreveu assim, que adianta focar no positivo, conseguir o carro e o carro ser roubado depois. Então, tipo assim, você não estava focando, com essa expressão, você não estava focando no positivo. Entendeu? Ok, então você está falando numa coisa assim, específica, né? Do carro que tinha roubado, você tinha que pensar assim, não, eu vou conseguir, vai ser resolvido, e isso foi só alguma coisa que aconteceu, um exemplo, uma fatalidade. Então, vai se resolver, mas você não pensou dessa forma, a expressão que você teve foi negativa. Então, para a gente que estamos estudando coach, que estão focando no positivo de fora, então isso me tocou, assim, essa expressão dela foi negativa. Então, com essa expressão negativa, ela vai atrair o quê? Negatividade ou positividade? Então, eu senti de falar, mas eu com medo de ser inconveniente, não falei nada. Aí depois eu ouvi os posts que você fez sobre a viagem. Aí eu pensei comigo, ela atraiu isso. Então, eu senti de falar novamente, eu não falei. Hoje eu senti de falar a terceira vez. Então, pessoal, eu tenho que falar agora. Porque, tipo assim, uma manipulação espiritual. Às vezes, quando a gente é incomodado para poder falar uma coisa, a gente tem que falar. Não para mal, para te criticar, mas para o bem, entendeu? Para te corrigir. Então, você está falando daquela situação específica, né? Você está falando uma situação específica, porque eu entendi agora. Eu achei que você estava generalizando, você estava falando daquela expressão específica. Depois que aconteceu, o seu carro ter sido roubado, você liberou uma energia ruim. Você falou uma coisa negativa. Ok. Ele avaliou aquilo que você falou e a maneira com que você falou. Certo, naquele momento específico, ok. Agora, o que a gente tem que fazer? Vamos falar de foco no negativo, já que a gente está no foco no negativo e que as coisas acontecem com nós, sim ou não? Quem que só recebeu negativo na Bíblia, gente? Ló. Ló ou é Jó? Decide, senão vai virar de Ló. Era Ló. Era Ló, Jó, né? Moleque. Era Jó. É eu que não conheço a Bíblia. Aí, ó, tomou agora. Não, o Ló era o marido da estátua de sal. Isso, senão logo o Jó virou tempero de vaca. Então, Jó, por exemplo, é um cara que o foco dele era negativo ou no positivo? No positivo.
Quer dizer, uma fase da vida dele, ele foi positivo, chegou uma hora que ele quis morrer, né? Mas no negativo. Não, mas teve ele até que era uma pessoa positiva no início, depois... Gente, peraí. São 8 horas e 4 minutos. Vocês me dão mais 10 minutos? Não. Estamos 20. Você que tem que namorar aí, você tá bom, que tá Paulo. querendo... Tá bom, tô gostando. Tá bom, né? Tá bom. Então presta atenção. Eu vou apertar, tá? Nós estamos falando de Jó. Vocês têm Bíblia fácil aí na mão de vocês ou não? Tem. Quem tem, busca uma Bíblia rapidinho. 1 minuto. Manda ver. Logo o texto que eu já... Gente, vocês viram a alegria da Maria sair para buscar uma Bíblia? Tá fluindo. Ah, que delícia, cara. Fala o texto. Jó. Aham. Meu Deus, mas vocês estão falando aí que tudo que aconteceu comigo nesse cruzeiro foi porque eu falei aquele negócio do carro, cara. Calma. Olha, se você ficar muito nervosa assim, não vai dar certo. Então, relaxa. Nossa Senhora. Relaxa, que eu vou te dar uma luz, tá? Vou te dar uma luz. Você quer uma luz? Eu tô na luz aqui, eu tô na luz. Então, bora. Vou esperar a Maria voltar. Vou te dar uma luz. Eu tenho uma Bíblia aqui, igual ler. Vamos para Jó primeiro? Ok. Manda ver. Esses 2 textos que eu vou dar para vocês é uma pregação que eu faço nas igrejas, quando eu sou convidado, sobre o foco no negativo. Algumas igrejas ficam assustadas de enxergar isso. Não consegui. Meu marido vai pegar para mim. Não tem problema não, amiga. Então, enquanto isso, você vai ouvindo, tá? Pega seu caderno aí e anota, como boa aluna. Vamos lá. Jó, capítulo 3. Vocês lembram que a desgraça de Jó aconteceu tudo no capítulo 1 e capítulo 2? Yes. Exatamente. Capítulo 1 e capítulo 2. Capítulo 3, versículo 25. Tá aqui, Paulo. Quem abriu, eu quero as versões diferentes que tem aí. Aquilo que temo me sobrevém. O que receio me acontece. Opa! Não? Explica. Opa! Aquilo que tenho... Que temo. Aquilo que tenho medo me sobrevém. E o que eu receio me acontece. Eu vou ler na tradução a nova linguagem de hoje. Aquilo que eu temia foi o que aconteceu. O que mais me dava medo foi o que me atingiu. Uhul! Lei da atração. Anota esse texto aí, Lei, para você depois discutir com os teólogos que falam que a lei da atração não tem na Bíblia. Preste atenção. Preste atenção. Quem está falando isso aqui, Eliette? Jó. Pergunto eu para vocês. Preste atenção. Jó. Quem era Jó? Capítulo 1, versículo 1, homem. Um cara positivo, cheio de sucesso, rico. Capítulo 1, versículo 1. Quem que era Jó? Leia aí. Era um homem íntegro, rico. Milionário. Reto, temente a Deus. Cujo nome era Jó, íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Íntegro, reto, honesto, temente a Deus e se desviava do mal. O cara era assim com Deus, gente. A Bíblia diz que ele fazia sacrifício todos os dias. Agora, ele fazia sacrifício por quem? Pelos filhos. Pelos filhos. Fala de novo. Por quem? Pelos filhos. Pelos filhos. Os filhos de Jó eram os caras que gostavam de tomar uns goró. Eles faziam festa, banquete e enchia a cara. Versículo 4. Versículo 5 diz que Jó se levantava de manhã
e oferecia holocausto segundo o número de todos os seus filhos, porque pensava, versículo 5, presta atenção, Jó 1:5. Sabrina, tá com a Bíblia aí? Decorrido o turno de dias. Josete, Bíblia. Jó 1:5. Decorrido o turno dos dias dos seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos os seus filhos. Porque ele dizia, olha o que ele pensava, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Qual que era o medo de Jó? Da maldição de Deus por causa da palavra usada pelos filhos, não a dele, mas dos filhos. Ele tinha medo de perder os filhos. É isso aí. Jó tinha medo de perder os filhos. Por isso que no versículo capítulo 3 ele fala, aquilo que eu mais tinha medo me aconteceu. O foco de Jó era de Deus vir julgar os filhos dele. O foco de Jó era os filhos serem condenados. Presta atenção, você que é mãe. Se o teu foco é que você tem medo que seu filho vai andar com drogado, se o teu foco é que você tem medo que seu filho vai ter sexo fora do casamento, se o teu foco é que seu filho vai se desviar, se o teu foco é que teu marido vai arrumar outra mulher, se o teu foco... Se esse é teu medo, é exatamente isso que vai acontecer com você. É como tem uma pesquisa que fala que todas as mulheres ciumentas acaba sendo traída. A maioria das mulheres que são traídas são porque são ciumentas, porque atrai para isso. Quer mais uma pérola e uma pedrada no meio da testa? Quem quer? Manda. Provérbios 10. A palavra da lei da atração na minha célula, o pessoal ficou achando. Como é que é? Provérbios 10. Provérbios 10. Você já está preparando uma palavra para a lei da atração na sua célula? Ou você deu? Também não entendi. Eu dei essa palavra de Jó 3:25 aí na minha célula. O pessoal ficou meio assim receoso. É, porque faltou os Provérbios 10. Provérbios 10, 24. Assim como você imagina, você é isso? Não. Provérbios 10, 24 é pedrada. Pedrada. Super bem. Não, mas eu expliquei bem. Só que Mas o além justo, Deus eles cumpre. nunca tinham pensado dessa maneira, entendeu? Como eu Sim, falei. claro. A gente não pensa assim mesmo, não. Provérbios 10, 24. Vê lá. Aquilo que teme o perverso, isso lhe sobrevém. Mas o anelo dos justos, Deus o cumpre. Opa! Aquilo que teme quem? O perverso. Versos. Se o perverso tem medo, aquilo vai acontecer com ele. Sim ou não? Né? Sim. Aí a Bíblia diz que aquilo que o justo Faz. Ele deseja... deseja, ele acontece, né? Ele... Não, Não? não. Aquilo que o justo deseja, O meu fala lhe será concedido. certo? Ele vai Deus ter. o cumpre. Na minha Bíblia diz assim, Deus o cumpre. Deus o cumpre. E na minha também. Aí ele vai ter. Ele consegue, não? Isso. Agora, presta atenção. Agora vem a chave de ouro para eu fechar essa aula com vocês. Agora vem a chave de ouro. Presta atenção. Quem que é o perverso e quem que é o justo aqui? É o mal e o bom. Pecador, né? Isso vem da lei da semeadura. O perverso faz o mal, colhe o mal. O Se eu justo planto mal, faz o eu bem. recebo Tudo mal. bem. Tudo bem. É isso mesmo. Vocês estão certos. Mas quem que é o perverso e quem que é o bom? Perverso é o pecador? Ou é o negativo? É o negativo. É. Parabéns para a Gleice. Gente, uma palma para a Gleice. O perverso é o lado negativo do teu cérebro que é acionado. Uau, O justo é o lado bom do teu cérebro que é acionado. uau. O mal e o bom já existe dentro de você. Yes. Uau. O justo e o pecador mora dentro de você. Quando você aciona teu cérebro para o lado negativo, você é o perverso.
Quando você aciona o teu cérebro para o lado positivo, você é o justo. Uau, isso aí me impactou, Paulo. Peraí, Paulo. Olê, pega esse texto de Provérbios 10, 24, pega o texto de Jó 3 e prega para os jovens da sua igreja. Paulo, eu estava falando isso no meu trabalho hoje, de coaching. Coaching não é só coaching, falar mente positiva, não é só mente positiva. Negativo, não é só isso não. É base bíblica, é inteligência emocional, é neurociência, é muita coisa envolvida, é psicologia e tudo a ver com a Bíblia. Eu falei assim, ó, não é só coaching, mas a gente tem que ter base bíblica, porque a verdade é o Criador. Então, se a gente atrair coisas boas, a gente conhecer o quê? A verdade. Então, Agora, olha só. Isso aqui fechou o que eu estava falando hoje com meus colegas de trabalho. Fechou. Agora, presta atenção que coisa linda, gente. Um cara chegou para um sábio e falou assim, sábio, às vezes eu sinto vontade de matar meu pai. Mas às vezes eu sinto vontade de dar um beijo pro meu pai, dar um carro zero pro meu pai. O sábio falou assim, dentro de você existem dois animais. Existe um cachorro bravo, mau, e existe um cachorro bom, doce. E eles sempre estão brigando. Qual dos dois que vai vencer a luta? O que alimentar. Aquele que você alimentar mais. Então, se você der mais comida para o cachorro bravo, ele vai vencer a luta do cachorro bom. Agora, preste atenção nisso. Dentro de você já existe o mal e dentro de você já existe o bom. Dentro de você existe a maneira de você focar o teu cérebro no positivo ou você focar teu cérebro no negativo. É você que determina para onde que você vai mudar a chavinha de dentro do teu cérebro. É por isso que Deus nos deu o chamado livre-arbítrio. Make sense ou não? Espiritualmente falando, espiritual, base bíblica, isso aqui é como a gente falou, é a verdade. O Criador. Então, para a gente estar focado, na verdade, não tem como não falar do Criador. Sim. A palavra de Deus diz o seguinte, que é o Espírito, que é o lado bom, ele está pronto, 100% pronto, a todo instante, mas a carne é falha. Fechou. E a carne limita contra o Espírito 24 horas. Fechou. A carne é o Espírito. Fechou. O espírito é o que está focado no positivo. A carne é o que está focado no negativo. Exato. Fechou. E aquele que você alimenta mais é que vai vencer a batalha na sua vida, que vai fazer você ser a pessoa. Glória a Deus. Estou arrepiado aqui, Paulo. Show. O Espírito Santo está falando aí, viu? Show de bola. Ô, gente, é por isso que eu amo fazer neurociência. É por isso que eu amo fazer neurociência com a Bíblia. É por isso que eu amo pregar a Bíblia como coach. É por isso que eu amo trazer todo esse conhecimento, porque isso muda a nossa história, isso muda a nossa vida. Quantos de vocês, honestamente falando, estão crescendo aqui a partir somente dessa comunidade de coach? Eu estou crescendo muito. Muito. Só uma hora por semana, gente. Deus tem me levado para um nível diferente, Paulo. Com licença. Tudo tem me ajudado. Isso principalmente. A Maria falar, gente, ela não falou. Não, eles não deixam eu falar, é um problema sério. Maria, eu vou te ligar daqui um pouco, tá? Não, tá, eu vou puxar essa aí. Olha, há 4 anos atrás, ele nem lembra direito, eu fiz uma sessão de coach com ele. 4 anos e pouco. Ele mudou minha vida. Tudo, ele me ensinou por tudo aqui, ó. E tudo que eu ponho aqui eu recebo. Eu não conhecia, ele não sabia nada da palavra. Você e lei, sou grata muito à lei. Porque eu ligo para ele, eu informo, sabe? E ele me explica tudinho, porque eu sei que você não tem muito tempo. Mas... Não, o Lei é meu coach em treinamento, amiga. Você pode encher a paciência dele todo o tempo. Mas só te fazer uma pergunta. Tem pessoas que me ligam, pessoas amigas minhas que me ligam, conversam comigo 1 hora, 2 horas. Eu vi na palavra. E eu estou estudando ainda. Você tem 2 opções. Ligar, isso me amar ou odiar. Vamos amar. Por isso que eu falo, nossa comunidade é amor. Eu ofereço o meu tempo, como o Paulo oferece dele, eu ofereço o meu tempo. Isso me ajuda a formar. Então, vocês podem me ligar, se eu puder fazer para ajudar. Me ajuda muito. É um prazer. Isso é a minha missão aqui. Lembra de quando eu comecei? Eu não sabia nada da palavra, gente. Eu estou me sentindo assim, tão bem agora, sabe? Porque graças a você, agradeço a Grace, a Eliette, ao Lei, ao meu Master Coach, vocês que estão chegando.
Tem me ajudado muito. Vocês são um presente de Deus na minha vida, sabia? Você que legal. Que legal, que legal. Olha, gente, essa comunidade de coaching aqui semanal realmente é algo assim maravilhoso, lindo que a gente tem. Por isso que eu ponho direto nas lives, convido todo mundo, sabe? Uma pessoa não me entende. Não, mas as pessoas, para saírem do estado de galinha para virar águia, elas têm que ser muito confrontadas, não é verdade? Exato. Então, assim, as pessoas que querem, elas falam, não, eu vou pagar o preço, eu vou ser membro desse clube, eu quero fazer parte dessa comunidade, eu vou crescer, eu vou investir. É isso que eu quero na minha vida, é importante. E eu sou muito grato a vocês por estarmos crescendo juntos a cada semana.